Nobres alunos, estamos de volta para a sexta e última parte da aula do domingo, hoje, dia 21 de março de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turmas Eletrotécnica 18 e Mecânica 10, de Paracuru, os melhores. É sempre um prazer. E no bloco anterior, nós falamos de maneira mais profunda da administração científica, dessa busca pela eficiência, de como as empresas, governos, a própria sociedade, os próprios trabalhadores e operários podem agir para melhorar a sua performance, para melhorar o seu desempenho. E aí não se trata apenas de defender empresário, ou defender trabalhador, ou defender governo, ou de atacar. Não. Se trata de entender que a sociedade é um corpo só, e que cada segmento da sociedade é como se fosse um órgão, né? Temos o corpo humano e temos aí o cérebro, temos aí o coração, temos os pulmões, temos os rins, temos o fígado, e cada órgão tem que cumprir a sua função, tem que funcionar bem para que o corpo todo tenha saúde. Vamos entender o Brasil como um corpo todo, não é? Cada um tendo as suas funções, tendo as suas responsabilidades, que nós consigamos entender que se trata realmente de um interesse coletivo, de um interesse plural, de um interesse amplo. Queremos que os empresários estejam bem, para que eles possam gerar emprego. Queremos que os trabalhadores estejam bem, para que eles possam trabalhar e sustentar suas famílias e também gerar riqueza, e também consumir produtos e serviços. Queremos que os governos estejam bem para que eles possam melhor administrar conforme suas responsabilidades. Queremos que tanto a iniciativa pública como privada possam unir forças para enfrentar essa crise sanitária, econômica, política e social que paira sobre o Brasil. E o Brasil tem muita capacidade. Uma das provas que o Brasil é um país com muita capacidade é que em 2008 o mundo quase acabou e o Brasil não sentiu nada, não é? Então você viu ali que os Estados Unidos da América quase entraram em colapso no ano de 2008, que a Europa quase foi à falência no ano de 2008 e o Brasil conseguiu se segurar, provando que é de fato um país sólido. Então nós queremos provar isso novamente, certo? Estamos agora em 2021, quer dizer, não faz tanto tempo assim, faz uns 12 anos, 13 no máximo, que nós enfrentamos a maior crise do capitalismo e nada sentimos, ou sentimos muito pouco. Então, agora nós queremos revigorar essas forças, não é? E ativar novamente as nossas capacidades e expertises. Para isso, nós precisamos de vacina, porque nós não queremos contrair o vírus, não queremos trazer o vírus para as nossas crianças, nossos idosos, nossas famílias. Queremos ter saúde. Com saúde, nós trabalhamos. Trabalhando, nós geramos riqueza. Gerando riqueza, nós podemos consumir. Consumindo, as indústrias vão se estimular para produzir ainda mais, para gerar ainda mais postos de trabalho. E tendo governos eficientes que consigam também apoiar e administrar, incentivar essas ações, nós seremos novamente uma nação poderosa, não é? O Brasil ainda é uma nação forte, ainda é a 12ª maior economia do planeta Terra, mas precisamos equacionar a distribuição dessas riquezas, melhorar a eficiência desses processos. No bloco anterior, Wagner Filho queria a palavra, e agora com a palavra, Wagner Filho, pode falar. Pedimos ao Wagner que ligue o seu áudio, ative o seu microfone. Desculpa, professor. Bom dia a todos. No meu ponto de vista, professor, o país está tipo retrocedendo, professor, que nós conseguimos agora, no governo do Lula, muitos direitos para o trabalhador. E agora, depois que outros governos entraram aí no governo, a maioria das nossas leis trabalhísticas não favorece como favorecia antes. Do meu ponto de vista, então, acabaram mesmo com a lei que favorecia o trabalhador, que faz gerar a economia é o trabalhador brasileiro, né? E já que não tem lei
que seja boa para eles, a economia também não gira, gira devagar, né, professor? É meu ponto de vista, senhor, que depois que entrou esses governos agora, os sindicatos foram extintos. Era isso aí, professor. Obrigado. Obrigado pelas suas contribuições, Wagner. É claro que, na condição de professor, não posso aqui levantar bandeiras partidárias, nem vou apoiar o candidato A ou B, mas eu, como administrador que sou, posso analisar cenários, né? E, de fato, durante o governo que o presidente que você mencionou, havia no Brasil uma preocupação maior com o trabalhador, havia uma preocupação maior em empoderar a classe produtiva, até não só os trabalhadores, mas também importantes setores da economia foram beneficiados, né? Não apenas setores de maneira clássicas ligados às camadas populares, não, também observamos outras camadas da sociedade conseguindo emergir. O grande problema brasileiro, e já dou a palavra para o Alisson, depois para o Jaciel e para todos que quiserem falar, porque aqui eu não sou o dono da verdade, mas também tenho a missão de esclarecer, é que nós observamos retrocessos no Brasil, sim, porque nós, obviamente, demos o tratamento errado ao paciente. O que é que nós queríamos combater no Brasil? Nós queríamos e ainda queremos combater no Brasil a corrupção. Mas nós precisamos entender que o Brasil é um país que tem mais de 500 anos de corrupção acumulados. Então, isso, de certa forma, faz parte do sistema brasileiro. A corrupção ela está infiltrada em todas as camadas. Tem corrupção nas igrejas, tem corrupção nos governos, tem corrupção nas empresas, tem corrupção até nos lugares que nós consideramos santos, né? Então, infelizmente. Mas nós precisamos, sim, corrigir isso. E o Brasil tentou, fez uma tentativa de corrigir a corrupção, mas deu o tratamento errado à corrupção. Então, quando a gente ouve falar de operações como a Operação Lava Jato, que tem uma contribuição importante, de operações que tentam coibir a prática abusiva, né, do desvio de recursos públicos, isso é muito importante. Mas, fazendo uma comparação, uma analogia, é como se o Brasil fosse um viciado em drogas. Tem um viciado em crack, em cocaína, certo? Aquele ser humano, que é um ser humano, nós não vamos matá-lo, nós queremos curá-lo. Então, o Brasil é como se fosse isso, é como se fosse um viciado em drogas. Quando você tem um viciado em drogas que ele está num estágio muito avançado desse vício, e ele poderá ser conduzido para uma casa onde ele terá ali um tratamento especial, com serviços médicos de desintoxicação, os médicos que são mais experientes, eles dizem assim: se for possível, não tire a droga dele totalmente. Viciado em álcool, por exemplo, porque dependendo do estágio, claro que cada organismo se comporta de um jeito, mas dependendo do organismo, se você arrancar a droga de uma vez, o paciente vai ter graves crises de abstinência, vai sofrer tremores, vai ter febre, e dependendo do nível de intoxicação, ele pode até morrer. Qual é a maneira certa de você tratar um viciado? Gradativamente, você vai dando pequenas doses, cada vez menores daquela droga, até que chegue um ponto em que ele possa, através de uma boa alimentação, atividade física, de boas práticas, chegar no momento que ele está começando a se desintoxicar. E esse processo leva muito tempo. Quando ele já estiver se desintoxicando, aí você tira a droga dele. Dessa forma, ele sobrevive, ele não tem crise de abstinência, ele pode corrigir a química do organismo e começar a ter uma vida saudável. Então, o Brasil é isso. O Brasil é um viciado em drogas, viciado em corrupção, em todas as instâncias, em todas as esferas, não só dos governos, não só do serviço público, mas em todas
as direções. E é claro que queremos combater essa corrupção, mas tem um jeito errado de combater a corrupção e tem um jeito certo de combater a corrupção. O Brasil escolheu o jeito errado. Quando pessoas, talvez algumas delas até bem intencionadas, fizeram denúncias, prisões e condenações, em vez de focar esse processo apenas nos corruptos e nos corruptores, começaram a destruir sistematicamente a infraestrutura brasileira. Vou aqui citar um exemplo famoso. As grandes construtoras que foram identificadas na Operação Lava Jato, como a Odebrecht, a Andrade Gutierrez e outras, e aí estou citando os nomes porque isso é público e notório, deveriam apenas os seus dirigentes, os seus diretores, terem sido enquadrados e responsabilizados. Sim, não sou necessariamente contra a responsabilização deles, não. Mas não deveriam ter destruído as empresas. Porque essas grandes empresas que operavam a indústria e que operavam a construção civil pesada no Brasil geravam emprego, geravam renda, geravam desenvolvimento, atraíam investidores. O Brasil era rico, todo mundo queria vir para o Brasil, cidadão de bem, bandido, todo mundo queria vir. Todo mundo vindo para o Brasil traziam capitais, dinheiro, geravam emprego, renda. E toda grande empresa tem empresas satélites que gravitam em torno delas, fornecedores, restaurantes, pousadas, setor de hotelaria, setor de serviço. Então, quando você desmantela uma empresa do nível como a Odebrecht, como a Andrade Gutierrez, como outras construtoras, você não está punindo apenas os dirigentes e donos daquelas empresas, não. Você está destruindo os postos de trabalho daquelas famílias, daqueles trabalhadores, que nada são de corruptos, são todos honestos. Você deixa ele desempregado, você deixa ele sem renda para consumir. Ele parando de consumir, o comércio esfria, a indústria para de produzir porque não tem mais para quem vender. Aí o funcionário da indústria é desempregado também, porque a indústria não pode mais manter o posto de trabalho dele, os estoques são altos e a economia vai esfriando. As pequenas empresas que gravitam em torno daquelas grandes vão esfriando também, porque não tem mais serviço, fornecedor não tem mais o que entregar, hotel não tem mais quem receber, pousada não tem mais quem receber, restaurante não tem mais refeições para entregar, e aí tudo vai esfriando. Então, entenda, desintoxicar o paciente chamado Brasil da corrupção é um processo que exige muita inteligência. Porque se você fizer do jeito errado, você vai cometer um crime maior do que a própria corrupção. O que é pior do que a corrupção? A destruição dos empregos, da renda e da capacidade de viver dos brasileiros. Então, mesmo que você tenha uma estrutura que é corrompida, e não estou dizendo que isso está certo, isso está errado, mas que essa estrutura consiga atrair capitais, consiga gerar renda, circulação de riqueza, é claro que todos os grupos da sociedade vão se beneficiar, tanto o cidadão de bem quanto o bandido. E eu não sou a favor do bandido se beneficiar, mas nós precisamos olhar para o cidadão de bem. Quando você destrói os empregos e as empresas, você desmantela a economia. E aí, a menos que você tenha a capacidade de colocar alguma coisa melhor no lugar, não vale a pena mexer nesse vespeiro. Entende o que eu estou querendo dizer? Sou contra a corrupção. A corrupção tem que ser combatida, mas existe o jeito certo e o jeito errado de combater a corrupção. Se você combater a corrupção do jeito errado, você não vai melhorar a vida dos brasileiros, você vai piorar. Porque você vai destruir as empresas. Porque você vai destruir os postos de trabalho. E aí os empresários, os trabalhadores,
toda a sociedade brasileira sai perdendo. Por exemplo, quando você diz assim, eu não quero que tenha Copa no Mundo do Brasil, não quero que tenha Olimpíadas, por que você não quer? Meu amigo, Copa do Mundo e Olimpíadas gera holofote sobre o Brasil, atrai investidores, atraem grandes conglomerados, alguns honestos, outros corruptos, mas o dinheiro vem para o Brasil, todo mundo gosta do Brasil, todo mundo quer estar no Brasil. É importante que tenha Copa do Mundo no Brasil. É importante que tenha Olimpíadas no Brasil. Ah, mas você vai dizer, mas teve desvio para os estádios, esse dinheiro podia ter construído hospitais. Meu amigo, o dinheiro não ia construir hospital nenhum, não. Ou vinha para construir os estádios, ou não vinha. Aí a gente pensa, né? Eu sou contra o aquário, eu sou contra isso, porque o dinheiro era para ir para as comunidades, era para ir. Não vai, não. É melhor que o dinheiro venha para o estádio, é melhor que o dinheiro venha para o aquário, porque vindo para o estádio, venha para o aquário, atrai o turismo, e o turista traz renda, atrai o investidor, atrai o capitalista traz renda, trazendo renda, a economia se fortalece, a indústria se anima, o comércio se anima, o setor de serviços se anima, tem emprego, tem renda, tem circulação de riqueza para todo mundo. Agora, você deve combater a corrupção? Com certeza. Você deve identificar os corruptos e os corruptores e, cirurgicamente, punir somente a eles. Mas quando você perceber que se você for prender ou se você for punir o presidente de uma grande empresa, sabendo que fazendo isso você vai destruir milhares de empregos, é melhor não punir o cara. É melhor deixar ele impune do que você destruir a vida de milhares de famílias. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é que eu seja a favor da corrupção, nem do corruptor. Não. Mas você precisa ter o tratamento. Qual é o tratamento correto? O tratamento correto é uma grande empresa, o juiz ou a autoridade que for prender aquele corrupto, ele prende só o corrupto e ele pune só o corrupto. Aí ele determina que um grupo de administração, o conselho diretivo, assuma aquela empresa e tem a responsabilidade de manter os empregos e a renda dos trabalhadores. Essa é a maneira certa de trabalhar. Então, nós precisamos explicar isso para o cidadão comum, não é? Nós, administradores, vocês, técnicos, nós, profissionais, que se você quiser fazer o bem da maneira errada, você vai fazer um mal ainda maior. Tá certo? Então, assim, nós, como eu disse lá, desde o princípio da nossa aula, nós não somos mais crianças. Nós somos homens adultos, homens e mulheres, cidadãos. Não podemos mais ter uma visão ingênua, precisamos ter uma visão com responsabilidade. Tem muita gente dizendo assim, tem que acabar com essas ONGs, porque tem ONG corrupta. Tem, meus amigos, tem muita ONG corrupta, mas tem muita ONG que ainda faz o trabalho social que os governos não conseguem fazer. Aí você vai destruir todo mundo? Não, você tem que destruir só o corrupto. Mas tem que acabar com o mundo empresarial porque tem empresa corrupta. Tem empresa corrupta, mas você vai acabar com todas as empresas? Não. Você direciona somente para os dirigentes corruptos, mantém as empresas vivas, porque você tem que lembrar que as empresas mantêm famílias, geram emprego e geram renda, isso fortalece a economia. Entende o que eu quero dizer? Tem gente que está dizendo aí que tem que acabar com o Supremo Tribunal Federal porque lá dentro tem juiz corrupto. Meu amigo, você não pode acabar com a Suprema Corte Brasileira. Você pode até criticar o juiz, o ministro que é corrupto e focar o seu ataque dentro das regras legais para que esse tipo de profissional não faça parte da corte. Mas você não pode querer destruir a corte toda, porque senão você acaba com a instituição que ainda regula os direitos dos brasileiros. Isso vale para o Congresso Nacional também. Se tem 513 deputados, se tem 81 senadores, identifique, mas não queira acabar com a instituição. Não queira acabar com o governo também, porque o Brasil, para o bem ou para o mal, ele precisa ser representado. Queira melhorar as instituições, não destruí-las, entende? Queira melhorar as empresas, não destruí-las. Queira melhorar a justiça, não destruí-la. É isso que os Estados Unidos entenderam alguns anos atrás. Em vez de destruir as suas instituições, eles melhoraram as suas instituições.
Os europeus fizeram isso também. Nós podemos fazer isso também. É uma questão de gestão, certo? E aí, para encerrar, tenha muito cuidado para não ser ingênuo e infantil na defesa ou no ataque de instituições ou até de algumas pessoas. Só um exemplo. Ontem eu vi uma entrevista do presidente da Volkswagen no Brasil e na América Latina. O nome dele é Pablo. E o Pablo me pareceu um homem honesto, competente e tudo mais. Mas vamos só supor que ele tivesse envolvido em algum escândalo de corrupção. Eu vou destruir a Volkswagen todinha, acabando com os empregos dos brasileiros só porque o cara é corrupto? Não! Eu ia procurar uma medida inteligente de punir somente a ele. E se não existisse essa punição inteligente, melhor não punir, porque aí eu iria destruir o trabalho, o emprego de milhares de irmãos brasileiros. Entende o que é isso? Nós precisamos ter um pensamento mais sistêmico. Foi falado no bloco anterior, eu já dou a palavra para o Alisson, a questão da pena de morte, né? Foi citado até alguns exemplos, já se aqui lançou alguns exemplos. Eu sou totalmente contra a pena de morte, mas você pode ser a favor, é seu direito de cidadão. Só que eu tenho um alerta a lhe fazer. Eu sou cristão. E, ao mesmo tempo que sou cristão, sou cidadão. Nenhum cristão de verdade deve apoiar a pena de morte. Porque o cristão se baseia em Cristo. E Cristo é Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é contra a pena de morte. Como é que você vai ser a favor da pena de morte se o seu mestre está dizendo que é contra? Então, é uma incoerência. Eu posso apoiar a pena de morte, professor? Pode. É seu direito de cidadão. Mas aí você tem que deixar de ser cristão. Não pode ser cristão e, ao mesmo tempo, defender aquilo que vai contra o Cristo. Entende o que eu estou querendo dizer? Uma questão de sensibilidade. Por exemplo, tem países que não são cristãos. A China é cristã, professor? Não. Não é. As religiões que predominam na China são outras. Tem cristianismo lá? Tem, mas não é a maioria. A maioria não são cristãos. Eu respeito os chineses, gosto dos chineses, mas eles não são cristãos. Então, eles podem defender a pena de morte? Podem. Para o cidadão deles? Pode, porque eles não são cristãos, eles não seguem a linha do Cristo. No Brasil, a maioria da população é cristã, ou são católicos, ou são evangélicos, ou são espíritas, mas todos esses grupos se baseiam num mestre chamado Jesus de Nazaré. Eu sei que no Brasil tem ateus, tem outras religiões, e até falta de religião, mas a grande maioria, 95% do povo brasileiro é cristão. Então, eu não posso, num país de maioria cristã, adotar a pena de morte simplesmente porque isso é incoerente com a cultura, com a religião e com a coerência desse tipo de cidadão. Mas, professor, é meu direito apoiar. É. Mas não é seu direito ser incoerente. Para apoiar a pena de morte, você pode apoiar, mas você tem que abrir mão do seu cristianismo. Porque se você quiser continuar cristão, seja católico, evangélico ou espírita, você precisa ser coerente com a linha de pensamento dessa doutrina religiosa, dessa espiritualidade, ou daquilo que prega o seu Deus ou o seu mestre. Para quem é cristão, o mestre é Jesus, e Jesus é contra a pena de morte. Simples assim, um argumento simples, certo? Mas, professor, a justiça é muito falha no Brasil. Eu queria que tivesse leis mais duras. Pode ter. Isso aí você pode defender. Né? Você pode defender, por exemplo, que tenha, de fato, uma reabilitação dos presos, que tenha, de fato, a geração que o preso ele possa contribuir com o trabalho para a sociedade, que ele possa sustentar a família da vítima que ele matou. Tudo isso pode, mas você defender o extermínio de pessoas, você defender a pena de morte de brasileiros, é inconsistente, enquanto você mantiver também dentro das suas crenças, da sua cidadania ou cristianismo. Para que você defenda a pena de morte, você tem que deixar de ser cristão. Quer ser cristão? Apoie outras medidas. E existem outras medidas. Porque o Brasil ainda é, senhores e senhoras, um país de 8 e 80. No Brasil, a gente quer tudo de mais ou tudo de menos. Ou libera todo mundo ou mata todo mundo. Não.
Existe um caminho, ou caminhos que são mais responsáveis, são mais equilibrados. Ah, eu sou de direita, sou de esquerda, esqueça isso. Escolha algo que seja coerente, que seja equilibrado, que seja ponderado. Tanto você pode ter empresas e empresários como amigos, trabalhadores e operários como amigos, governantes como amigos, pessoas comuns. Entenda que nós vivemos numa nação plural. A Alisson levantou a mão. Pode falar, Alisson. Professor, porque eu estava vendo um dia desse uma reportagem, como o senhor falou, o Brasil é tão rico, tem muito dinheiro, que o Brasil chega a perder mais de 200 bilhões só para corrupção. E é uma coisa, tipo assim, inaceitável ver tanto dinheiro nosso ser jogado fora, só beneficiando uma boa parte da política, né? Com certeza. E esse dinheiro hoje ele foi recuperado uma boa parte graças a Lava Jato, que conseguiu uma boa parte desse dinheiro. E esse dinheiro continua preso na Polícia Federal. Seria uma boa os órgãos públicos pegar esse dinheiro para incentivar a produção de vacina e combater mais o coronavírus, né? Outras medidas. E esse dinheiro fica preso lá sem função nenhuma. Não seria uma boa liberar esse dinheiro para a população que está carente, tem muita gente aí que está passando necessidade por conta da situação que nos encontramos hoje. E estava vendo que até a Lava Jato estão tentando acabar com a Lava Jato porque começou a investigar pessoas que estão no poder do Brasil hoje. Então, muitas vezes, a lei ela fica um pouco cega pelo poder financeiro de algumas pessoas que tem no nosso país ainda hoje. Era só essa minha colocação que eu queria falar com os amigos. Obrigado, Alisson, né? Obrigado pelas contribuições. Isso mostra que, de fato, nós temos aqui uma visão plural, abrangente, né? E o que o Alisson diz é verdadeiro. Os recursos que foram recuperados, e aí sim, seria uma ação benfazeja de uma ação anticorrupção, deveriam ser destinados para o interesse público. Qual é o interesse público nesse momento? Vacinas. Saúde pública. Se eu tenho milhões ou até bilhões de reais na nação brasileira que estão congelados, que destine-se já esse dinheiro e esse recurso para vacinar os brasileiros. Até porque tem um economista muito famoso chamado Keynes, que ele diz assim: mas no longo prazo a gente resolve. Aí o Keynes diz: meu amigo, no longo prazo estaremos todos mortos. No longo prazo estaremos todos mortos. Então, se a gente deixar, de fato, como o Alisson está falando, se a gente deixar o vírus se espalhar sem nenhum controle, daqui a alguns meses estamos todos mortos. Então, precisamos agir agora, enquanto temos recursos, enquanto as instituições funcionam, enquanto nós temos hospitais, logística, temos governos, temos dinheiro, e o Brasil tem muito dinheiro, inclusive dinheiro oriundo da corrupção que foi congelado pela justiça, não é? De fato, essa é uma visão plural, holística de profissionais como vocês. Temos poucos minutos, mas algum colega ainda quer falar? Janilson, pode falar. Assim, professor, eu concordo com tudo que o professor falou agora há pouco em relação à corrupção, mas é tipo assim, eu até estava dando uma colocação para o colega meu, que ele defende o Lula. Eu não sou nem Lula nem Bolsonaro, que eu não votei para nenhum dos dois, não votei para o Bolsonaro, né? É só meu ponto de vista, porque o brasileiro, independente pelo que o Lula fez, isso é notável, né, de conhecimento de todos, mas ainda assim o brasileiro pensa que, pelo fato dele ter feito alguma coisa, ele pode ser isento de qualquer acusação. Aí eu dei um exemplo para o rapaz, eu disse: olha, se um ladrão chegar na sua casa, roubar tudo que você tem, né, a feira que você comprou, para você passar a semana, e ele vai embora, deixa sua casa limpa, né, e lá na frente, ele viu uma família necessitada e deu a cesta que você
teria para passar a semana, ele deu para uma família, né, que estava necessitando. Mas o resto das suas coisas, ele levou tudo, né? Você vai deixar de acusar esse homem, de denunciar ele por roubo, né? De, se a polícia pegar ele, você absorver ele das acusações porque ele ajudou uma pessoa? Não, né? Lula fez o que qualquer presidente com bom senso e fosse patriota faria, né? Porque ele tem poder, todo presidente teve o poder que Lula teve, né? E eu acredito que não justifica. Eu sou dessa linha, isso é eu, né? Minha opinião, né? Como cidadão, de que, independente do que ele fez, ele não pode ser isento das acusações, não só ele, né? Qualquer pessoa que use dessa prática de corrupção para proveito próprios, né? Pessoais. Essa é a minha colocação. Obrigado aí pela oportunidade. Excelente colocação, né, do colega Janilson, que dá as suas contribuições aqui como cidadão. De fato, não podemos, não devemos apoiar jamais a corrupção. Como eu disse anteriormente, nós podemos punir o corrupto, mas é punir a pessoa, não uma coletividade. Entende o que isso significa? Eu citei aqui o exemplo de você punir o diretor da Odebrecht, da Andrade Gutierrez. Você pode punir aquele diretor, mas tenha cuidado do que gravita em torno de tudo isso. Né? O legado de Lula para o Brasil é indiscutível. E se ele, de fato, é culpado das acusações, ele precisa ser punido num processo que seja um processo isento de qualquer tipo de intervenção político-partidária. Mas o que nós observamos no caso brasileiro, e aí faltam bem poucos minutos para a gente encerrar, é que o Brasil ainda acredita muito não nos gestores, não nos administradores, mas sim em figuras que representam lideranças. E aí o Brasil hoje tem algumas lideranças, né? Pessoas que estão mais expostas à mídia, mais expostas a influenciar a opinião pública. O que é que nós temos observado? Que tem alguns desses líderes que, de fato, têm demonstrado um comportamento que pode ajudar e outros que demonstram comportamentos que podem atrapalhar. O que nós queremos hoje é ajuda, apoio, porque, como disse o economista Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos. Então, precisamos viver. O Brasil precisa de prioridades. Temos que punir os corruptos? Sim. Temos que melhorar a gestão brasileira? Sim. Temos que ter infraestrutura? Sim. Tudo sim. Mas qual é a prioridade? A prioridade é a vida. Então, nós estamos, infelizmente, sociedade brasileira, mídia, instituições, muito mergulhados em assuntos que são importantes, claro, mas a prioridade é combater o vírus, é vacinar os brasileiros e é promover a vida. Então, assim, é uma proposta que faço. Que a sociedade brasileira, nesse momento, dê uma pequena pausa, faça um pacto coletivo para se ajudar mutuamente. Porque nós temos um inimigo em comum que ameaça a vida de todos os setores e segmentos. O vírus ameaça o honesto e o bandido, ameaça o rico e o pobre, ameaça o branco e o negro, ameaça o católico e o evangélico. Nesse momento, Bolsonaro, Lula, Ciro, Camilo, Tasso Gereissati, empresários, cidadãos, meus amigos, vamos fazer um pacto social. Vamos todos focar em destruir a ameaça do vírus. A gente consegue fazer isso em poucos meses. E daqui a poucos meses a gente volta às nossas atividades cotidianas. Quem tiver que ser punido será, quem tiver que ser absolvido será. Entende o que eu estou dizendo? Porque nós temos uma urgência que é garantir a vida, valor supremo. Todo mundo quer viver. Até aqueles que têm que ser punidos, eles serão punidos, serão presos, serão castigados, mas ele também tem o direito de viver, o honesto tem o direito de viver, o empresário tem o direito de viver, o trabalhador tem o direito de viver, o estudante tem o direito de viver, nossos avós, nossos pais, nossos filhos, entende? Porque nós estamos ainda muito, vamos dizer assim, a gente perde o foco daquilo que é mais importante e imediato.
Devemos combater a corrupção, devemos combater as ineficiências, devemos, obviamente, expurgar o que não é bom. Só que agora, nesse momento, nós precisamos do apoio de todos. E não nos perdermos em discussões que vão ainda demorar anos para serem concluídas. Certo? Só temos 1 minuto para finalizar a aula e o Alisson tinha levantado a mão, era isso? Bom. Não, professor, tinha levantado não. Tá certo, obrigado. Eu quero agradecer e quero lembrar que no próximo final de semana nós temos ainda aula, sábado temos aula, domingo vamos fazer uma revisão geral e aplicar a nossa prova. Queria que todos ligassem as suas câmeras, se fosse possível, porque eu vou tirar uma foto. Fico muito feliz, muito contente que aqui tenha cidadãos e cidadãs de verdade, pessoas de fato preocupadas com o seu país, com o seu município, com o seu estado, com seus filhos, não é? Com seus irmãos. Vou pedir que, de preferência, sorriam. E vamos tirar mais uma foto. Mantenham as posições, porque temos aqui outros colegas, né? Eu vou pedir que vocês segurem um pouco as posições durante 30 segundos. Vai dar certo. Segurem aí. Eu vou tirar a foto agora. Sorriam, 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 sorriam. Pronto. Senhores e senhoras, né? Porque tem alunas aqui também. Obrigado pela vossa presença, obrigado pela vossa imensa contribuição. Sábado, às 9 da manhã em ponto, com link de acesso às 8h45, estaremos lá. Os vídeos dessa aula estarão disponíveis a partir de amanhã de manhã. Hoje à noite já começa a postar, mas a partir de amanhã de manhã. E quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a coordenadora, professora Ana Maria, e o professor Antônio Castro, coordenador geral, também está em contato conosco. Bom domingo para todos. Muito obrigado. E até sábado. Obrigado, professor. Bom final de semana, professor. Até a próxima. Tchau.